Vamos ler todo o capítulo, mas pensar em apenas uma porção. Capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá lhes fazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados as tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura Deus será injusto por aplicar sua ira? Fala como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda condeno, por que eu ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, toda língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele já tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé, e o circunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Vamos orar. Senhor, damos graças, Senhor, por essa reunião, por esse momento, que o Senhor possa, através dessa porção lida, mais uma vez nos ensinar, nos lembrar sobre nossos pecados, sobre a lei, tua exigência que homem algum jamais alcançou a não ser Cristo, e também as implicações disso para a nossa vida prática. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo começa a perguntar qual é a vantagem do judeu, qual é a utilidade da circuncisão. Isso fazendo uma pergunta, fazendo uma comparação entre os judeus e os gentios. Todos os povos que não conheciam a Deus, os povos que não tinham a lei, não tinham as cerimônias, a dietética, não tinha Deus se manifestado a eles, e os judeus que tinham tudo isso. Então é natural fazer a pergunta: qual é a vantagem dos judeus terem tudo isso em distinção dos gentios? Paulo fala: existem muitas vantagens.
Porque aos judeus foi confiado o oráculo de Deus, ou seja, as pessoas que falavam em nome de Deus, os profetas, vieram do meio de Israel. Foi Israel que tinha tudo isso ao longo da história da redenção. E aí Paulo fala, mas e daí se alguns não creram? E aí lembre-se de Cristo, Cristo estava na terra há pouco tempo, já tinha subido aos céus. Paulo falando aos romanos, e alguns podem perguntar, certo, mas as profecias, o rei e tudo mais foi dado a Israel. E esse mesmo Israel crucifica o Messias, então não existe vantagem dessas profecias. Paulo fala, e daí se alguns não creram? Verso 3, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Que fidelidade é essa? Deus prometeu que traria o Salvador, mesmo ele sendo morto na mão dos judeus. Isso não irá destruir a fidelidade de Deus. Deus decidiu salvar um povo, e por mais a dureza do coração do povo seja grande, isso não impedirá os planos de salvação de Deus. E aí existe essa pergunta que Paulo faz, uma pergunta retórica. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura Deus será injusto em aplicar a sua ira? E alguns podem dizer assim, peraí, a minha injustiça revela a justiça de Deus. Ou seja, Deus se mostra justo porque existe um injusto. Existe o bem revelado porque o mal presente aqui sou eu. E eu fazendo parte da redenção desse modo, Deus não será injusto não em me condenar? Alguns podem até falar assim, né? Deus me criou pecador sabendo que eu ia para o inferno, e ele assim, eu vou para o inferno porque isso não revelaria outras coisas, a bondade de Deus, talvez a misericórdia. Por que eu teria que ser condenado? Já que basicamente eu só faço a minha programação, eu só sigo o meu rumo, que é pecar. A resposta de Paulo fala, não, certo que não. Porque se for assim, como Deus julgaria o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, ou seja, os meus pecados revelam a santidade, a minha mentira revela a verdade, isso me condenaria porque parece algo bom. Isso parece que a minha maldade está mostrando a bondade de Deus. É como um filme, o protagonista, né, o herói, só é importante se tiver o vilão, porque se tiver vilão, ninguém está esperando o herói vir resolver nada. E aí é mais ou menos a pergunta essa que Paulo está falando retoricamente, não é? Bom, se a minha maldade revela as coisas de Deus, isso não é ruim, isso é ruim como? Paulo fala, não, porque se isso fosse, Deus julgaria o mundo. Deus olharia para os mentirosos e os perversos e diria, não, através da perversidade eu mostro a minha bondade, através da mentira eu mostro a verdade, portanto não vou julgá-los. Mas não é o que Deus revela. No verso 8 Paulo fala, porque alguns dizem caluniosamente, pratiquemos males para que venham coisas boas. Paulo fala, só as pessoas que pensam assim, a condenação é justa. Em outro momento, Paulo também fala a mesma coisa, pratiquemos mais mal para que a graça abunde em nós. Ou seja, se ao pecador é dado graça e misericórdia, né? O perdão é dado ao pecador, então se eu pecar mais perdão terei, né? Mais graça receberei, já que eu estou livre, estou na graça, estou livre, não sou livre do Evangelho. Paulo fala, não, de modo algum, porque se você fizer isso, mostra claramente que você nunca nasceu de novo. Porque se a primeira vontade que você tem é praticar mais pecado para que você experimente mais bondade de Deus, então de fato a sua condenação será iminente, será condenado diante de Deus. E aí no verso 9 em diante, Paulo faz um resumo do coração de todo mundo. É um raio-x, é um atestado de óbito da humanidade, e não só apenas dos judeus ou apenas dos romanos. Então o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Porque ele acabou de falar sobre vantagem, né, dos povos. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. E isso era ofensivo aos judeus. Os judeus não acreditavam que estavam debaixo do pecado. Quando era falado, se arrependam, ele fala, arrepender de quê? Eu sou filho de Abraão, eu tenho a lei, eu tenho as profecias, por que eu vou me arrepender? Paulo fala, não há vantagem, nesse aspecto não há. No aspecto de receber de Deus as revelações, sim, Israel teve uma vantagem sim. Porém, muitos deles não foram beneficiados
com a salvação final, mesmo estando debaixo, mesmo estando lá. Romanos 9 fala a mesma coisa. Romanos 9. Ele fala: se alguns não creram, a promessa fica inválida? Fala: de maneira nenhuma, porque nem todos nascidos de Israel de fato são israelitas. Ou seja, nem todos que nasceram geograficamente da linhagem de Abraão necessariamente são ou serão filhos de Abraão pela fé. E Paulo mais uma vez quer mostrar isso. Não haverá vantagem nenhuma, porque todos estão debaixo do mesmo pecado. E aí ele iguala judeus e gentios, né? Judeus e gregos, coisa que era abominável para o judeu ser igualado com um povo que não cria em Deus. Paulo agora iguala os dois. Olha, entre judeus e justos, não há um justo. Aliás, entre judeus e gentios, né? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o livre-arbítrio. Mas se eu quiser buscar a Deus, eu busco. Paulo fala: não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Somos inúteis. Por que inútil? A ideia de inutilidade é não cumprir o propósito. Então, se um garfo, né? Um garfo é para levar comida à boca. Ele agora quebra, ele é inútil, vou jogar fora, eu vou descartá-lo, porque ele não cumpre mais o propósito. O sal, né? Quando lembrar do sal, ou a lâmpada é para acender da luz. A lâmpada quebrou, não vai dar mais luz, eu vou jogar fora. É inútil. Então todos se extraviaram, há uns que fizeram inúteis. Não há um que faça o bem. E ele enfatiza: não há um sequer. Ele fala sobre a garganta como a língua perversa, o veneno sai da boca deles, sobre os pés veloz para derramar sangue, as suas mãos. Não desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E isso ele não está falando apenas das nações pagãs, está falando entre os judeus que pessoas assim. Ou seja, não é que tem pessoas assim, todos são assim. Todos são assim. Todos são inúteis. Nenhum buscaram a Deus. Se não fosse o próprio Deus buscando e tornando os servos inúteis úteis, trocando o coração e a sua boca falando coisas perversas, agora falando coisas santas e tudo mais, não haveria utilidade e nenhuma vantagem em ser judeu ou ser romano. Agora é o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei. Isso aqui serve para duas coisas: tanto para aqueles que vivem na lei, tentando guardar a lei, os judeus, não é? E qualquer homem está debaixo da lei. Então, aqueles que tentam guardar ou aqueles que não querem guardar deliberadamente estão debaixo do juízo da lei. A lei fala: obedeça a Deus, ame todo o coração a Deus e seu irmão. O homem não consegue. E isso fará com que cale-se toda a boca diante de Deus. Ninguém pode abrir a boca e dizer: mas diferentemente dos outros povos, nós temos guardado e vivido por essa lei. Não, nós não conseguimos fazer isso. A lei nos cala diante de Deus. E é a lei, através da lei, que vem o pleno conhecimento do pecado. Como sabemos que somos pecadores? A pergunta 3, aliás, o dia do Senhor 2 do nosso catecismo, né? Pergunta 3. Como você sabe dos seus pecados e miséria? A resposta é: pela lei de Deus. Não é porque alguém falou para mim que eu sou pecador, mas a lei que revela um Deus, Deus santo e justo, ao mesmo tempo revela os meus pecados, porque mostra que eu não sou capaz de cumprir. E agora existe o Evangelho, ou seja, a notícia boa é dada aqui. Até agora foi notícia ruim. Agora é o Evangelho, agora é a boa nova. Verso 21. Mas agora, sem lei, ou seja, não foi pela lei que se manifestou a justiça de Deus, mas foi testemunhada pela lei. A lei testemunhou dessa justiça. E também os profetas testemunharam. Aquele que cumpriria as profecias e também cumpriria a lei. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Nesse aspecto não há distinção. Eu o tempo todo distingui nações gentias dos hebreus, mas quando se fala sobre pecado, não há distinção. Por que não há distinção? Porque todos pecaram
Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam dessa glória. E são justificados apenas e gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não há outro meio de redenção a não ser em Cristo Jesus. E se os judeus negam Cristo, também precisam da redenção. Eles não foram alcançados por essa graça. E Jesus Cristo, a redenção que há em Cristo, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, o propósito de Deus, que foi através da morte de Cristo, que houvesse redenção, o resgate, a expiação, a propiciação, a justificação e tudo mais. Foi Deus mesmo quem decidiu que fosse através do sangue. Então a pergunta é: por que Cristo teve que morrer? A resposta mais explícita foi: porque Deus propôs que fosse através do sangue de Cristo que isso acontecesse, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus tolerado, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, alguns poderiam dizer: como é que eu sou perdoado se eu não fui morto agora? Como é que eu sei que eu sou perdoado? Sacrificando esses bodes aqui, cumprindo a cerimônia? Não, acreditando que do mesmo modo que aquele bicho ia ser morto, era eu que deveria ser morto. Então o meu pecado foi imputado naquele bicho que foi morto. Mas eu faço isso não com base no bicho, porque amanhã eu tenho que ofertar outro sacrifício. Então, com base no assim, Deus vai providenciar um jeito para que isso aqui acabe, que eu deixe de levar animais para ser sacrificado. Alguém pode pensar: e os pecados que eu cometi? Foi para o bicho? Foi para quem? Não, porque o bicho é incapaz de perdoar meus pecados. É o que Hebreus fala. Não foi através de bodes e sangue de bodes e ovelhas que fui perdoado. Não foi através dele, foi através do sangue precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro sem mácula. Esses pecados estavam aonde? Os pecados do Velho Testamento estavam aonde? Pendurado em algum lugar, no pendura, uma dívida. E aí Cristo na cruz vai lá, pega essa dívida que estava acumulada e agora leva para a cruz, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Não, porque a morte de Cristo é atemporal. Então, quando Cristo estava morrendo, ele estava morrendo pelos pecados passado e futuro. Mesmo já tendo vivido e morrido, a morte de Cristo foi eterna, antes dos tempos de todas as coisas. Pedro fala que é o Cordeiro de Deus que já foi morto antes da fundação do mundo. Então a morte de Cristo é eterna. Foi pontual na história, mas seu efeito é eterno. Então, quando as pessoas estavam sacrificando bichos, estavam, mesmo sem saber como era muito bem, mas pela fé estavam entregando seus pecados a Deus, e Deus imputando em Cristo Jesus. Então, em algum momento pode parecer que os pecados do homem ficaram impunes. Por quê? Porque quando os anjos se rebelaram contra Deus, não houve perdão para os anjos, mas para os homens está tendo perdão. Aí pode ficar assim em aberto. Então os pecados da humanidade está em aberto aí, ficou por isso mesmo, Deus fez vista grossa? Não ficaram. Aparentemente estavam impunes, mas para Deus revelar sua justiça, ou seja, eu sou justo, os pecados aqui eu vou mostrar que eu vou executar em Cristo. Isso ficou oculto, mas no tempo da eternidade já estava em cima do ferro, mas para nós não. Então, havendo Deus deixado impunes, entre aspas, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, aparentemente estava impune, mas no tempo presente isso foi manifesto, a justiça, mas era algo que já estava estabelecida. Ou seja, Cristo era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Porém, no tempo e espaço, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de homem, para morrer pelos pecadores. Paulo fala assim em Gálatas. Então, ao mesmo tempo que aparentemente estava impune os pecados, Satanás e os anjos poderiam dizer: nós somos expulsos, o homem não, ficou por isso mesmo, só ficou por isso mesmo. A cruz mostra que não ficou por isso mesmo. Os pecados estavam lá, aparentemente, pendentes para ser resolvidos. Cristo resolveu todos eles, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, para Ele ser justo e justificador. Então, para Ele ser justo, quem é justo? Deus. Para Deus ser justo, o que é que Deus precisa fazer? Matar o pecador.
Então, para ser justo é isso. Aí como é que ele pode ser justificador? Ou seja, como é que ele pode perdoar se ao mesmo tempo ele vai ter que matar? A resposta é cruz. Como é que Deus pode ser justo? Ou seja, pegar o pecador que ele merece inferno e aplicar o inferno sobre ele, e ao mesmo tempo retirar esse inferno dele e justificá-lo. Como é que Deus pode ser justo e justificador? A resposta é Cristo Jesus. Porque os pecados que deveriam recair sobre a igreja, Cristo levou sobre si, para que a justiça de Cristo caia sobre nós. Então, em Cristo Jesus somos justificados. E aí o verso 27: onde, pois, existiu o orgulho, a jactância, a glória, foi de todo excluída. Não existe mais orgulho, não há de que se gloriar. Mas então que lei? Foi das obras? Foi as obras que me fizeram me gloriar? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, cremos em Cristo e temos tudo em Cristo, pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Deus nos deu Cristo e tudo o que precisamos encontramos em Cristo. Encontramos a santidade, encontramos a obediência, encontramos a justiça. Tudo encontramos em Cristo. Tomamos posse das coisas pela fé. O baú, os tesouros de Cristo, nós abrimos e tomamos posse dessa herança pela fé. Então, tudo o que Jesus conquistou para nós, tem a música, né? Tudo o que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Todas as promessas de Deus para nós, tomamos posse da nossa herança. Quais as promessas? De perdão de pecados, justiça e adoção. Nós encontramos em Cristo Jesus pela fé, independentemente das obras da lei. Por quê? Porque a lei só faz nos condenar. Nós não conseguimos alcançar a justiça através da lei, mas Cristo sim, Ele cumpriu toda a lei e alcançou a justiça para nós. E essa justiça é porventura em Deus, né? É somente os judeus? Não, Ele também é dos gentios. E em algum momento os judeus achavam que Deus pertencia apenas a eles, desprezavam todos os povos. Os judeus deveriam ser luz para as nações, levar a fé do Deus verdadeiro às nações. O que ele fez? Eles fizeram, boa parte, quase o tempo todo, desprezaram todos os povos, achando que eles eram os únicos que Deus tinha de fato o propósito de salvar e de se relacionar. Visto que Deus é um só, Deus não são dois deuses, não é um Deus para os gentios, inferior, pequeno, e um Deus grande para os judeus, não, é um só, e justificará pela fé tanto o circunciso, ou seja, o judeu, tanto o incircunciso, mas pela mesma fé no mesmo Salvador. Anulamos, pois, a fé, anulamos a lei? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei é confirmada na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei nós não conseguimos ser salvos pela lei, mas a lei nos aponta nossos pecados e nos direciona a Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei, Ele foi obediente. A obediência de Cristo é maior infinitamente do que a nossa desobediência. A santidade de Cristo e a inocência de Cristo é maior do que nossos pecados e nossa culpa. Então, de maneira nenhuma anulamos a lei. A lei não foi abolida, ela foi cumprida. Por Cristo Jesus, temos acesso a todas essas virtudes, esses tesouros que Cristo conquistou para a igreja pela fé. Então, apenas pela fé, olhamos para a lei não como agora mais nos condenando, mas pela fé eu posso dizer, cada artigo, e você pode ir lá para Êxodo 20, a lei do Senhor é toda a Bíblia, velho e novo, mas de forma mais específica e resumida dos 10 mandamentos. Olhamos para cada artigo daquele e vemos condenação. Não terás o Deus diante de mim, condenado, você não consegue condenar. Mas pela fé, olhamos para esses mesmos artigos, para as 10 ordenanças do Senhor, Deus, e vemos assim: não terás outros deuses diante de mim. Cristo fez isso no seu lugar. Onde você via desobediência, agora você vai ver o que? Obediência. Não matarás, você vai ver a obediência do Senhor Jesus ali.
E você pode olhar tudo isso, né? Do primeiro ao 10º mandamento, Jesus cumprindo a lei. Quando fala não terás outros deuses diante de mim, nós temos vários deuses. Cristo não teve nenhum. Não farás para ti imagem e escultura. Cristo adorou a Deus Pai e serviu de modo apropriado, sim, Ele. Quando se fala não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, o Senhor Jesus de modo nenhum, pelo contrário, santificou o nome de Deus aqui na terra. Quando você olha para o 4º mandamento e fala guarda esse descanso, Cristo não só guardou e nos deu esse significado novo, nós descansamos em sua obra perfeita. Entramos no descanso de Cristo que conquistou para nós. Quando olhamos o 5º mandamento, honrarás o teu pai como as autoridades, Cristo fez isso. Ele honrou as autoridades civis e também a autoridade máxima que é Deus. Ele fez tudo aquilo que Deus Pai o enviou a fazer. Não matarás, ele não matou. Ele amou seus inimigos, orou por eles, teve paciência com eles e foi morto por eles. Não é? Não furtarás. Aliás, não adulterarás. Cristo foi tentado em tudo e foi perfeito. O 8º mandamento, não furtarás. Cristo não furtou nada de ninguém, pelo contrário, ele se deu. Ele não tomou nada de ninguém a não ser os pecados do povo de Deus. Ele tomou apenas esses pecados. No mandamento, não dirás falso testemunho. Ele era a própria verdade encarnada. Ele nunca mentiu. Não há mentira em Cristo. E o 10º, ele não cobiçou nada. O único desejo dele era fazer a vontade do Pai. Então, quando vemos cada item nos condenando à lei, podemos olhar pela fé e ver que Cristo Jesus, o perfeito homem que cumpriu na lei, e por essa fé no Salvador Jesus Cristo, podemos dizer, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é suficiente porque não precisa fazer nada além de crer que Ele já foi o único. E o que Ele fez na cruz, de fato, é suficiente. A sua vida de obediência, a sua morte e ressurreição, o Senhor Deus aceitou. Então é isso. Essa mensagem seria, resumidamente, a lei nos condena. Cristo cumpriu a lei, mesmo sendo condenado, para que jamais fossemos condenados por Deus, porque Ele já foi condenado no nosso lugar. Amém. Vamos orar. Amém.